Estão animados? Vocês já pararam para pensar que falta menos de um mês para o acampamento? Tá logo aí, hein? Passa rápido pra caramba. Amém, gente. Bom, o ano começou. Estamos no primeiro culto do ano. E tem tela da palavra? Será que tem a tela? Não tem. Então tá bom. Mas eu queria falar sobre Start. O ano começou. E calma aí, galera. Deixa eu arrumar esse papel aqui. Um minuto. Pronto. Agora sim. Também, né? Quem manda trazer Bíblia, caderno, folha? Bora. Bom, o ano começou e a pergunta que fica, né? Como que a gente tem começado? O que a gente tem feito? Como que tem sido o nosso início de ano? Como nós estamos começando, né? E eu queria falar justamente sobre isso, sobre o início. Então, eu já queria pedir para o pessoal colocar o versículo. Nós vamos falar sobre Gênesis, sobre Adão e Eva. E porque a forma como a gente inicia algo vai determinar muito como algo vai acabar. Determina muito sobre o fim. O início determina muito o fim. E quando eu falo o fim, eu não estou falando só do fim de 2024, mas eu estou falando do fim da sua vida. E eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de começar. E é uma pergunta que eu faço todo mês para o pessoal da minha sala de 11 anos da Central Kids. Queria perguntar para vocês, e eu quero ouvir vocês. E assim, dependendo de como eu ouvir isso, eu vou achar que você tem dúvida sobre a resposta dessa pergunta. Então, eu vou perguntar e eu quero que vocês respondam, mas respondam com certeza, autoridade e bem alto, é que dependendo de como você responder, dependendo da sua resposta, é um que vai ouvir ou outro. Mas eu quero que você responda bem alto para o adversário do que você vai responder ou ouvir. A pergunta é: quem é que você escolhe? Deus ou o diabo? Muito bom, mas eu acho que poderia ser melhor. Então, vou perguntar de novo, porque eu falei que o inimigo da sua resposta tem que ouvir a sua resposta. Quem é que você escolhe? Deus ou o diabo? Pronto, agora eu tenho certeza que até o inferno tremeu. Então, eu queria ler com vocês. Gênesis 2, do 15 ao 18. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O próximo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa versão está um pouco ruim, mas tudo bem. Não ruim, a palavra de Deus nunca é ruim, mas está um pouco antiga, ruim de entender. Mas tudo bem. Agora eu quero ler com vocês Gênesis 3, do 1 ao 6. E se tiver outra versão, por favor, se vocês puderem mudar, eu vou ficar bem feliz. Bom, eu já vou lendo aqui, tá bom? Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dela, não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Bom, eu queria repetir com vocês o versículo 16 de Gênesis 2. Coloca para mim, por favor, Gênesis 2:16. E eu quero que vocês leiam junto comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, o próximo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No 16, está escrito o quê? Então, não, volta lá no 16, por favor. O Senhor Deus fez o quê? O Senhor Deus... Vamos lá, de novo. O Senhor Deus ordenou. Então, eu queria deixar claro essa primeira palavra. Ordenou. Dentro deste versículo que a gente leu, a gente consegue tirar 3 lições. 3 lições que vão ser o norte para saber como que a sua vida vai acabar. A primeira delas é obedeça. Nesse versículo que a gente leu, a gente vê que o Senhor, Ele ordenou. Você pode comer de todas. Dessa, não. Eu ordeno que dessa você não coma. O que é ordenar? Ordenar é dar uma ordem. É algo determinado. Né? É um mandato. É algo irrevogável. Já foi determinado. Né? E, às vezes, a gente acaba sendo uma geração muito do faz sentido. Então, se alguém falar alguma coisa para você, faz sentido. Ou se você vê alguma situação que você só não entende ou só não sabe o porquê, não faz sentido. E aí às vezes, a gente acaba tomando decisões de acordo com se faz sentido ou se não faz sentido. Mas hoje eu quero dizer aqui para você, não faça as coisas de acordo com o que faz sentido ou não faz sentido. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, que vocês não serão uma geração do faz sentido. Vocês serão uma geração que obedece. Diga, eu sou uma geração que obedece. E nós estamos em um culto esquenta, então esse é um culto diferente. Eu quero tirar aqui agora 2 minutinhos para que você ore sobre isso. Ore para que você seja uma pessoa que obedece. Ore para que você seja uma pessoa que, quando o Senhor ordena algo, você não vai pensar se isso faz sentido ou não, você vai obedecer. Quando o seu pai ou sua mãe te dizer algo, te pedir algo, você não vai ficar protelando ou deixar de fazer. Você será uma pessoa que obedece. Então, vamos tirar os 2 minutinhos para orar sobre isso. Senhor Jesus, ó Pai, agora diante do Senhor, ó Pai, venho te pedir pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Venho te pedir pela minha vida, venho te pedir pela vida de cada adolescente, venho te pedir pela vida de cada adulto que está aqui. Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos ser uma geração que obedece. Senhor Jesus, ó Pai, muitas vezes nós esperamos tantas coisas, buscamos tantas coisas, mas o Senhor já deixou claro, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor já deixou escrito tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Que nós possamos ser uma geração que anseia por te conhecer. Uma geração que obedece, uma geração que não se corrompe pelas coisas do mundo. Uma geração que não se deixa influenciar pelas coisas do mundo. Mas uma geração que te conhece e te obedece. Em nome de Jesus, amém.
A segunda lição que a gente aprende com esse texto está lá em Gênesis 2, a parte B do 17. E no capítulo 3, versículo 4. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. O 2,17, a parte B, diz assim: porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Isso daqui foi o que o Senhor falou. Deus chegou para Adão e falou assim: no dia que você comer dessa árvore, você certamente vai morrer. Mas quando a gente vai lá para o capítulo 3, versículo 4, a serpente diz assim: é certo que vocês não morrerão. E aqui entra na segunda lição, ouvir. A gente precisa saber e aprender a ouvir. A gente precisa ouvir as pessoas certas. A gente precisa saber muito bem quem é que tem falado conosco e o que tem falado. O Senhor já tinha ordenado e já tinha deixado bem claro: se vocês comerem, vocês morrerão. Eu ordeno que não comam. Mas a mulher foi lá, ouviu a serpente e tornou aquilo que a serpente falou como verdade para ela. Sabe, eu não sei como vocês leem a Bíblia, mas eu gosto de ler me colocando dentro da palavra. E eu fico imaginando, né? Se vocês prestarem atenção, no capítulo 2, quando o Senhor fala isso, Eva ainda não tinha sido criada. Eva é criada depois, até que o Senhor fala: não é bom que o homem esteja só. E aí, depois disso que ele cria. Então, eu imagino Adão e Eva caminhando pelo jardim. E Adão contando sobre todas as coisas que ele viveu com o Senhor antes da Eva ser formada. Porque a Eva falou para a serpente aqui: não, o Senhor disse que eu posso comer de todas as árvores aqui. Ele disse que eu não posso comer dessa, senão eu vou morrer. E Eva fala com as mesmas palavras de que o Senhor tinha falado para Adão. Mas Eva ainda não tinha sido criada. Então, o que a gente entende foi que Adão contou isso para Eva. Então, eu fico imaginando Adão conversando com Eva. Não, Eva. E aí o Senhor, ele criou os animais e colocou aqui para mim dar os nomes. E aí, eu fico imaginando ele falando: aquele é o macaco, aquele é o leão, não sei o que lá. E eu imagino que Adão tinha falado que a serpente era uma das mais astutas, que ele fala ali. Mas isso é da minha mente. Eu fico imaginando aquela ali, a serpente é das mais astutas, toma cuidado. Mas vamos supor que Adão falou para Eva: a serpente é das mais astutas. Eva deveria ter ficado atenta em: eu não vou conversar com a serpente, ela é uma das mais astutas, então eu não vou dar ouvido ao que ela fala. Essa é a primeira situação do que pode ter acontecido. Mas vamos partir para exatamente o que está na Bíblia. Vamos imaginar que Adão não falou para ela que a serpente era uma das mais astutas. Apenas pelo simples fato da serpente ter falado algo contrário daquilo que o Senhor já havia ter falado, Eva devia ter cortado a conversa exatamente ali. Ela disse que eu não vou morrer, mas o Senhor falou que eu vou. Qual será que é a verdade? Se o Senhor ordenou algo, o teu Criador, por que eu vou dar razão e vazão para uma coisa que é totalmente contrária daquilo que o Senhor falou? A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento para as vozes contrárias à voz de Deus. E eu queria que a gente tirasse agora mais 2 minutinhos para orar sobre isso. Para que a gente possa ter sabedoria no nosso ouvir. Para que a gente possa ouvir as vozes certas, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, e para que toda voz contrária à voz do Senhor seja cancelada da nossa vida, que a gente possa ter sabedoria para não seguir esta voz. Vamos orar sobre isso, mais 2 minutinhos. Senhor Jesus, ó Pai,
Diante do Senhor, coloco a vida de cada um desses adolescentes que estão aqui, meu Pai. Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, ter os nossos ouvidos inclinados ao Senhor. Senhor Jesus, agora coloque a mão nos seus ouvidos. Senhor Jesus, que os meus ouvidos possam ser, ó Pai, protegidos pelo Senhor. Senhor Jesus, ó Pai, que os meus ouvidos ouçam apenas a sua voz. Senhor Jesus, que toda voz que venha sussurrar qualquer coisa no meu ouvido, que não seja a tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, me dê sabedoria para ouvir e discernir aquilo que é a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E a terceira lição que a gente aprende nesse versículo é a se afastar da aparência do mal. A gente vai ler o capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Sabe o que eu acho muito engraçado desse versículo? É que a árvore já estava lá há muito tempo. Por que Eva não olhou e achou ela atraente antes? Porque diz aqui que Eva olhou para a árvore e achou ela atraente, achou ela interessante. Antes dela falar aqui o argumento que a serpente disse para ela comer, o argumento da serpente foi: não, ela não vai te matar, ela vai te dar entendimento. E se a gente olhar aqui na sequência que Eva fala o caminho, né, que ela raciocinou até comer, esse argumento da serpente foi o último. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e por último, árvore desejável para dar entendimento, a gente fica pensando, por que ela não olhou e achou a árvore atraente antes da serpente falar, né? E isso daqui me leva a refletir de que a gente só olha para o pecado e acha o pecado atraente e caminha em direção ao pecado a partir do momento que a gente dá razão à voz errada. Eva só olhou para a árvore e achou ela atraente depois de dar ouvidos ao inimigo. E aí entra nesse terceiro ponto. A gente precisa se afastar da aparência do mal. A Bíblia fala isso, né? Paulo, ele dá essa advertência. Se afaste da aparência do mal. Às vezes a gente fica se perguntando sobre o limite das coisas, né? O limite do pecado. Né? Até onde eu posso ir, até onde é pecado e não é. Mas a Bíblia não orienta a gente a viver dessa forma. A Bíblia orienta a gente a se afastar da aparência, muito antes do pecado. A gente tem que parar muito antes de chegar perto do limite. A serpente era um animal astuto, só por ele ser astuto eu já devia caminhar longe. Então, essa é a terceira lição para a nossa vida. Tudo aquilo... A gente já tem idade suficiente para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vocês sabem aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a gente acaba só caminhando para o pecado quando a gente começa, mas e se? Mas isso não faz sentido. Mas isso faz sentido. A gente começa a pensar muito sobre o pecado. E aí a gente acaba se enganando e se deixando iludir e se deixando ser persuadido pelo inimigo. Então, a gente precisa aprender a se afastar daquilo que parece mal. Tem uma história, eu acho que eu já contei em algum momento, porque eu vivo contando ela. Mas eu vou contar de novo, porque tem algumas histórias que a gente precisa repetir, para ficar bem gravado na nossa cabeça. Tinha um menino que ele estava brincando perto da piscina. E o pai dele falou: não brinca perto dessa piscina, porque tem a possibilidade de você cair. E ele falou assim: pai, eu já estou brincando perto dessa piscina já faz um tempão e eu não caí. Aí o pai falou: tá bom, mas tem todo esse campo para você brincar. Por que você vai brincar logo perto da piscina? E aí, resumo da história. No fim da tarde, ele caiu na piscina. E aí, o que essa história traz de lição para a gente? Se a gente tem um grande campo para caminhar, para andar, por que a gente vai brincar perto da piscina? A gente não precisa ter a possibilidade de cair na piscina. A gente tem que estar longe. Então, e é assim com o pecado. Por que a gente vai ficar flertando com o pecado? Sendo que a gente tem tantas coisas boas que o Senhor deixou para a gente. Então, que a gente possa ser uma geração que saiba se afastar da aparência do mal. E agora a gente vai ter mais um minutinho de oração sobre isso. Que a gente possa aprender a se afastar
da aparência do mal. Senhor Jesus, ó Pai, te agradeço, meu Pai, pela Tua presença. Te agradeço pelo Teu Santo Espírito. Te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Te agradeço porque o Senhor nos ama de tal maneira e a gente não merece nada, mas o Senhor continua. Nós não merecemos nada, mas o Senhor continua a estar ao nosso lado, nos amando, cuidando de nós a cada momento. Nesse momento, coloco diante do Senhor cada adolescente, cada um que está aqui. Que o Senhor, ó Pai, possa nos encher de sabedoria. A Tua palavra fala que nós podemos pedir sabedoria que o Senhor nos dá livremente. Que cada um que está aqui, Senhor Jesus, possa ser cheio da Tua sabedoria. Possa ser cheio do Teu discernimento. Possa ser cheio de temor a Deus. Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos ser uma geração que sabe dizer não ao pecado. Que nós possamos ser uma geração que sabe se posicionar. Que nós possamos ser uma geração completamente entregue ao Senhor. Uma geração que sabe o que é certo e o que é errado e caminha longe daquilo que nos afasta da Tua presença. Senhor, ó Pai, nos enche com a Tua sabedoria. Nos guie, que nós possamos aprender a andar onde o Senhor tem preparado para nós, naquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E eu queria terminar te dizendo algo. Nós sempre somos obedientes. Esse é o momento que você fala, mãe, tá vendo? A Sara falou que eu sempre sou obediente. Mas agora é o momento que eu vou te pegar. E eu acho muito legal isso. A gente sempre vai ser obediente, porque lembra da pergunta que eu te fiz no começo? Quem é que você quer seguir? Deus ou o diabo? E todo mundo aqui, eu espero que todo mundo, porque foi a maioria que eu ouvi, foi Deus. Quem você quer seguir? Deus. Então nós sempre seremos obedientes. Se nós não formos obedientes a Deus, nós estaremos sendo obedientes ao diabo. Sabe, a pergunta aqui não é a quem você vai, se você vai ser obediente ou não, mas sim a quem você será obediente. Quando a gente se decide por Deus, imagine assim, que tem 2 círculos. No primeiro círculo tem seguidores de Deus. No segundo círculo tem seguidores do diabo. E dentro de cada círculo tem um tipo de atitude. Não existe um meio termo. Ou você vai ter atitudes que estão dentro do círculo de seguidores a Deus, ou você vai ter atitudes que estão dentro do círculo de seguidores do diabo. Então, que isso possa ser um norte para a sua vida. Que você sempre, é meio clichê e bem antigo até, mas que você possa sempre se perguntar, o que faria Jesus? Porque isso é um bom norte para saber das nossas vidas. Às vezes a gente está caminhando por um lugar e a gente não sabe o que fazer. Mas um bom norte é o que o Senhor faria. Porque quando a gente se pergunta o que o Senhor faria, a gente consegue entender aquilo que a gente deveria fazer. E em todo caso, quando a gente não sabe o que fazer em alguma situação, que você possa sempre saber que eu, o Mateus, o Kleber, a Érica, o Tuda, a Cibele, os pastores sempre estarão disponíveis e com o maior prazer de te ajudar. E para encerrar, eu queria orar com você. Eu ia chamar todos aqui na frente, mas por causa do horário não vai dar tempo. Mas que a gente possa estar consagrando a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que a gente possa realmente ouvir aquilo que vem do Senhor, que a gente possa ter uma mente
transformada pela palavra do Senhor. E que a gente possa ter atitudes que agradem ao Senhor e que estão de acordo com a palavra de Deus. Um novo ano é uma oportunidade de novos começos, é uma oportunidade de novas atitudes, de transformação. E que isso possa ser uma verdade na nossa vida, que a gente possa realmente analisar como que começou, o que a gente fez na virada do ano, como que foi a nossa passagem do ano e o que a gente fez até agora. Que a gente possa analisar, como que foi minhas atitudes? Será que está dentro de quem realmente segue a Deus? Ou será que eu tenho que dar uma calibrada? Será que eu tenho que dar uma mudada no curso aí? Que vocês possam saber que não há melhor escritor de novos começos do que Deus. E que vocês possam saber, às vezes a gente fica se perguntando, né? Às vezes a gente fica pedindo para Deus, Senhor, me confirma algo, Senhor, me fala algo, Senhor, o que eu faço aqui, ou o que eu faço ali? Mas às vezes o Senhor já falou. Entendeu? E a gente só vai saber aquilo que o Senhor já falou para a gente se a gente ler a Bíblia, se a gente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é cheio de ordenanças, é cheio de conselhos, é cheio de dicas, mas a gente só vai saber quando a gente lê. Então, que a gente possa começar o ano da melhor forma possível, ajustando as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para encerrar a palavra. O Regis já pode ficar por aqui. Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado por essa tarde, Pai. Muito obrigado por essa palavra, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pela Bíblia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já deixou tudo escrito, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, ó Pai, nos enviou a esse mundo com um manual, o melhor manual que a gente poderia ter, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós, ó Pai, e a gente não merecia nada. A gente não merece nada. Mas o Senhor nos ama infinitamente. E o Senhor sempre está disposto a nos ajudar a ser melhores, a nos ensinar a ser melhores, a realmente, Senhor Jesus, nos ajudar às vezes a recalcular a rota, meu Pai. Senhor Jesus, ó Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor, ó Pai, possa estar derramando sobre a mente deles, ó Pai, uma mente renovada, uma mente transformada, de acordo com a Tua palavra. Senhor Jesus, ó Pai, que os ouvidos, que a mente, que a boca possam ser consagrados ao Senhor, que os pés, que as mãos sejam consagrados ao Senhor, que a vida de cada um que está aqui possa ser consagrada inteiramente e blindada pelo Teu Santo Espírito, que o inimigo, Senhor Jesus, não tenha poder, ó Pai, sobre a mente, sobre os ouvidos, que o inimigo não tenha poder, ó Pai, sobre as palavras que cada um aqui fala, Pai. Que os amigos, Senhor Jesus, que os cercam, Pai, não tenham poder de influência sobre a vida de cada um que está aqui, meu Pai. Mas que eles possam ser transformados pela Sua palavra e possam ser agentes de transformação para outras pessoas, meu Deus. Que seja uma geração realmente com uma identidade firme, identidade de filho de Deus, identidade daqueles que seguem ao Senhor, identidade, Senhor Jesus, de seguidores do Senhor, meu Deus. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um aqui, porque eu sei, ó Pai, eu creio que o Senhor tem um plano lindo na vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.